Olá, meus queridos, queridas, cá estamos nós para mais um encontro de reflexões para 2020. Te esperou um pouquinho aqui, tava dando um bug, acho que era no Instagram, não tava querendo entrar, mas agora deu certo, vamos que vamos. E faltam 16 dias, tô pegando minha cola ali para não errar. Porque contagem regressiva é assim, né? De vez em quando a gente erra essa contagem. Então, 16 dias para 2020. Eu quero começar com uma pergunta assim. O que você fez nessa última semana, né? Hoje é segunda-feira, então nós encerramos uma semana. O que você fez nessa última semana que você considera de valor, de relevância para a construção do 2020 que você deseja, que você almeja? É uma pergunta que vale a pena até anotar, né? Acho que é uma pergunta que vale a pena, inclusive, você mandar para algumas outras pessoas. Que tal? Vamos fazer isso? Vamos começar a perguntar isso para outras pessoas. O que você fez na última semana que você considera de relevância para ir lançando as sementes que vão germinar o 2020 que você almeja? Eu me lembro que tinha uma frase que eu escutava na infância, assim, minha mãe por vezes dizia isso a mim, quando eu queria alguma coisa, assim, tipo, eu queria um brinquedo, eu queria, sei lá, alguma coisa que eu queria que comprasse, né, a coisa do consumismo da criança. Então eu queria que ela comprasse algo pra mim e ela falava assim, menina, você acha que o dinheiro nasce em árvore? Ai, inocência, né? Nasce, dinheiro é papel, papel é de árvore. Mas eu entendo essa coisa assim, né? Você acha que a gente tem um pé de dinheiro no fundo do quintal? Você acha que a coisa é assim, miraculosa? E nós precisamos lidar com esses dois lados da moeda. A coisa sim pode ser um milagre se nós energeticamente estivermos conectados nessa frequência, nesse desejo, nessa intencionalidade. As coisas podem fluir para nós e elas com certeza fluirão para nós. É por isso que nós estamos aqui, né? 21 dias querendo realmente fazer a diferença para que as coisas possam fluir para nós. Porém, tem uma outra parte disso, exige um esforço, exige um trabalho. O fato de ter um milagre não significa que não existe um trabalho, né? Eu gosto muito de um dos milagres, né, feitos por Jesus, quando então um cego se aproxima dele e pede, né, que quer enxergar. Então Deus vai lá, faz um barrinho, né, pega lá uma terra, né, faz um barrinho lá com a terra e passa no olho dele, né? E pergunta, e aí, você tá enxergando? E ele fala assim, eu tô vendo uns vultos, umas sombras, né? Aí Jesus repete o procedimento, né? E então, gradativamente, ele chega à visão perfeita, o milagre se dá. Você sabe que essa experiência, né, desse milagre, do ponto de vista da nossa análise aqui, isso nos faz pensar, mas poxa vida, que é isso, né? Se Jesus não tinha o poder para fazer um milagre de uma vez só, por outro lado, quantos outros milagres foram feitos assim instantaneamente, né? Mas nem tudo na vida da gente é nesse miojo. Ai, quem dera se tudo fosse nesse miojo, instantâneo, né? Não, nem tudo. Sim, algumas coisas são, né? De repente você pensa em algo e aquele algo vem para você de uma forma muito aberta, né? Poxa, que maravilha. Sim, mas algumas coisas são processuais. Essa ideia do dinheiro não nasce em árvore, ela evoca pra gente uma ideia de processo. Então, processualmente, nós vamos construindo os nossos milagres. E saber o que você fez na semana passada de relevante como semeadura para o seu 2020 é uma forma de você criar esse seu milagre paulatinamente para chegarmos lá, né? Estamos juntos nessa trilha. Bom, hoje eu quero aprofundar, mergulhar um pouquinho no terceiro aspecto da integração, né? Então, 3 dias atrás eu falei sobre integração. Se você não teve como acompanhar essa live, elas estão disponíveis lá no Face, tá? Então cada live que a gente faz aqui, depois eu subo ela pro Face para elas ficarem disponíveis. Se você não vem acompanhando, dá para você assistir as anteriores, ok? Então eu falei do processo de individuação, né? Que de acordo com Jung, é um processo que nos permite alcançar a plenitude ou o maior potencial de quem nós somos.
Então, naquele dia, naquela live, eu expliquei que existem 3 passos para esse processo de individuação, que é o passo do reconhecer as nossas sombras, as nossas personas, melhor dizendo, né? Depois vem o passo do confrontar, que é o confrontar as nossas sombras, que foi o que eu trabalhei ontem, né? E daqui a pouco eu vou subir para o ar aí um texto, né, de aprofundamento desse tema. E a integração, que era o 3º passo. Inclusive, quando eu contei a história, né, que tem aquele personagem que está buscando alcançar sabedoria, o momento da integração é o momento da risada, né? O momento que ele ri plenamente. Por quê? Porque integrar requer de nós humildade e humor. É aquilo que eu falava aquele dia. E hoje a gente vai mergulhar no processo de integração. Então, pessoal entrando, dizendo boa noite. Gente, ó, muito bem-vindos à nossa live. Vamos lá, crescendo juntos rumo a uma semeadura para um 2020 do jeito que a gente deseja, ok? Então, a integração. Veja, nós vivemos numa cultura, a cultura ocidental é a cultura das dicotomias, a cultura oriental é a cultura das integrações. Então a gente já começa isso com um choque cultural, né? Então, para nós, na nossa cultura, as coisas são ou isso ou isso. Tudo bem, ok, é um modelo de pensamento, mas se nós formos buscar essa sabedoria em algumas outras formas de pensar, nós vamos entender que as coisas podem ser isso e aquilo, ou isso ou aquilo, visão dicotômica, isso e aquilo, visão dialética. Veja como a nossa visão dicotômica, ela por vezes dificulta a nossa vida, atrapalha os nossos relacionamentos. Então, vamos imaginar marido e mulher em conflito. Quando marido e mulher entram num conflito de relacionamento, geralmente, aí um pensa, né? Vamos falar que o marido tá pensando da mulher, né? Não, essa mulher é insuportável, essa mulher é muito carente, eu não suporto essa mulher. Então, ela é isso ou aquilo, né? A Alice tá falando ali, ó, 8 ou 80, né? Mas, gente, essa mulher carente, ela também não é uma mulher carinhosa? Porque o carinho não é um aspecto, a carência não é um aspecto do carinho? Será que essa mulher super protetora, grudenta, não é a mulher que cuida quando você precisa, quando você está doente? Será que a superproteção não é um aspecto do cuidado? Vamos pensar agora a mulher falando do homem. Não suporto esse homem é chato, ai que horror, não aguento mais ele. Então no momento da briga, né? Então ou ele é isso ou ele é aquilo. Poxa, mas será que esse homem que nesse momento está sendo um pouco grosseiro, né? Eu brinco assim, que mulheres elas querem casar com ogros. Eu não sei se as meninas que estão aqui agora comigo na live vão concordar com isso, né? Mas a gente acaba... Porque o ogro, ele tem aquele lado assim, que é o lado da força bruta. Então, esse lado da força bruta, será que esse lado da força bruta que eu não gosto enquanto ignorância, não é também o lado que eu gosto para me defender? Se eu, né, numa situação assim, eu quero a proteção, né, de uma figura, né? Então, será que não é isso? Será que esse lado ogro não é o lado também que me protege? Vocês estão percebendo? Essa questão da gente dizer ou isso ou aquilo nos coloca em situações de dificuldade. Vamos pensar no aspecto profissional, né? Quando a gente fala dos ossos do ofício. É isso aí, a gente gosta de macho. Isso falando aí. Desse jeitinho, né? Se for sensível demais, já basta a gente de TPM com a nossa sensibilidade excessiva, né? Então, vamos pensar nos aspectos da profissão e da carreira. A gente fala assim que tem os ossos do ofício. O que é essa expressão? É justamente o lado da profissão que é um lado complicado. Então, vamos lá. Eu como psicóloga clínica, né, que é uma das minhas atuações profissionais, né, então atuo na clínica como psicóloga. Então, como psicóloga clínica, o que mais me agrada? O que mais me agrada é poder ser ouvidos para a pessoa que vem me procurar. Então, isso é um aspecto da minha profissão que me agrada absurdamente, assim, eu fico muito, muito feliz de escutar as histórias, de poder apoiar as pessoas.
Agora, qual que é o osso desse ofício, né? Os ossos desse ofício. Então, de repente, quando tem um paciente mais carente, que fala mais do que outros, ou que necessita mais do que outros dessa atenção, esse é o osso do ofício, né? Porque de repente você tá nas suas férias e tem que, por telefone, fazer um atendimento extra, porque o paciente precisa daquela escuta naquele momento. Agora, se eu foco meu olhar isso ou aquilo, bom, então essa profissão de psicólogo é péssima. A profissão de ginecologista obstetra, né, que tem que sair de casa de madrugada porque a mulher vai dar à luz, então é péssimo. As coisas não são ou isso ou aquilo. Para nós vivermos uma experiência de maior saúde, nós temos que viver a experiência integrativa. A experiência integrativa é que é a questão. Oh, querida, né? A Gerbera, na verdade, acho que é a Flávia que está aí atrás do nome da empresa dela, imagino. Não, você não só apoia, como tira do fundo do poço. Oh, gratidão, minha linda, gratidão. Então é isso, sempre vão ter os dois lados da moeda, e quando nós não olhamos com um olhar integrativo, nós vamos ficar sempre nessa coisa da dicotomia, que nos gera sofrimento para nós mesmos e gera para os outros ao nosso redor. Então a questão da integração tem a ver justamente com isso, tem a ver com conectar, né, partes de quem nós somos. Quando nós olhamos para as personas, se você não assistiu, vai lá assistir o vídeo que eu falo das personas. Tem algumas personas que a gente curte mais, outras que a gente curte menos. Quando a gente fala da sombra, que foi o vídeo de ontem, vai lá se você não assistiu. Então, tem aspectos da minha sombra que eu quero olhar, que eu não quero ver, que eu não quero que ninguém veja, né? São aspectos que eu renego em mim mesma. Mas quanto mais resiste, mais persiste, diz Jung. Tudo aquilo que você resiste absurdamente, não, isso eu não aceito. Essa coisa vai persistir dentro de você. E a integração é por aí. Essa aceitação com humildade e com muito humor, né? Dentro desses aspectos da sombra que nós precisamos integrar, a gente precisa entender que às vezes aquilo que a gente rejeita tem um papel de ajuda. A gente só não para pensar qual que é o papel de ajuda. Sabe, a intencionalidade positiva dos nossos comportamentos. Eu estava lembrando de um personagem bíblico chamado Balaão. E Balaão, ele estava fazendo uma caminhada certa feita, ele tinha uma mula, né? E aí chegou num determinado momento que ele queria continuar andando na estrada, né? Estava indo, ele queria continuar andando e a mula empacou. Mas a gente já sabe que mula é bicho empacador mesmo, né? Mas a mula de Balaão empacou e não ia. E ele batia nessa mula e brigava com essa mula e a mula não saía do lugar. E então ele estava muito chateado e a mula mais ainda, coitada, porque ela sabia porque não estava indo. Agora ele não sabia porque estava indo. Então às vezes tem uns aspectos em nós assim, sabe? Alguns aspectos da nossa sombra, alguns aspectos do nosso repertório comportamental. A gente quer ir por esse caminho e aí tem algo dentro de nós que não permite. Será que esse boicote sempre é negativo? Ou será que às vezes ele é uma forma de autopreservação? E olha aí. Olha que questionamento interessante. Mas a história conta que a mula falou com Balaão, né? E aí chegou uma hora que a mula estava cansada de apanhar, levar esporro de Balaão, e fala com ele, né? Fala assim, não vou não, que tem um anjo com uma espada aí, se a gente passar ele vai cortar a cabeça da gente. A mula estava vendo o anjo com a espada, Balaão não estava vendo, né? E aí se a mula não tivesse falado, ele teria ido e teria sido morto pelo tal do anjo. Vamos entender a sabedoria por trás dessa história? Às vezes nós queremos ir por o caminho A, mas algo nos impede, algo interno. Às vezes você já sentiu um mal-estar, uma vontade de não fazer alguma coisa? Às vezes é uma indisposição. Já aconteceu comigo de processos de adoecimento. Eu me recordo alguns anos atrás, isso já tem bastante tempo, isso deve ter uns 20 anos talvez. Eu estava vivendo um momento difícil da minha vida e eu tinha sido convidada para um evento, mas aquele evento não estava batendo com questões internas minhas e eu não tive coragem de dizer não. Né? Dizer não é lá uma coisa muito simples, eu levei um tempo para aprender, eu não sei se você já é expert nisso, eu levei um tempo para isso, né?
Enfim, naquele momento, há 20 anos atrás, eu ainda não tinha muito essa expertise do não. Mas algo dentro de mim, né? Ali está falando da intuição, né? A tal da intuição. Existia uma intuição dentro de mim. Mas eu não estava dando conta de ouvir a minha intuição. Eu aceitei o convite e estava na semana do tal evento. E eu iria ao evento. E, gente, me deu uma ferida que pegava daqui a aqui mais ou menos. Ficou uma coisa horrorosa. Nasceu esse trem aqui, ó. Era uma coisa estranhíssima. Eu fiquei envergonhada porque não tinha maquiagem que resolvesse isso. E imagina, né? Uma ferida no rosto desse tamanho assim. Foi difícil. Levei uns 15 dias para tratar esse negócio e para curar esse negócio. Mas veja, ao não dar conta de dizer não, ao não dar ouvidos para minha intuição, o meu eu inconsciente teve que criar uma ferida na minha cara. Porque com aquela ferida, como é que eu ia no evento? Não ia no evento, né? Teria sido mais fácil, mais barato e com certeza muito mais saudável ter dito não, né? Então, integrar é isso, sabe? É dar ouvido para essas partes de nós que por vezes nós não damos atenção. E se você parar para pensar, talvez você consiga fazer uma análise de 2019 de quantas vezes você não ouviu a sua intuição, você não ouviu sua voz interna, você não deu atenção para o seu corpo te dando notícias de que algo não estava bem. Gente, nós vivemos num momento de sociedade tão desintegrativa, tão desarticulada, né? Você vê que uma mãe não dá conta mais da febre do filho, né? O filho tá com 37,5, ela corre pro pediatra. O que acontece, né? Que a gente já não dá conta mais de lembrar, né, o que nós conseguimos fazer, né? Se a gente pensar que não está muito longe de nós, não, as nossas mães, as nossas avós, eu não preciso nem ir das bisavós, né? Mas as nossas avós davam conta de lá no quintal pegar um matinho lá e com aquele matinho criar um remédio que era um propósito de cura, né? E hoje a gente está buscando tudo fora, né? A gente busca tudo fora. Então eu busco o que está acontecendo com o meu corpo fora, eu busco o que está acontecendo com a minha alma fora, eu busco as minhas respostas fora, eu busco tudo fora. E Jung diz, quem olha para fora adormece, quem olha para dentro desperta. Então é chegada a hora de olhar para dentro e integrar isso que você tem dentro, porque dentro tem coisas extraordinárias, tem muita sabedoria, né? E quando eu integro esse eu interno, né, apoiador, isso é extraordinário. Agora é lógico que dá um certo medinho de, né, olharmos, né, para nós mesmos. E veja, eu vou citar aqui como para nossa reflexão o aspecto da ânima e do ânimos. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas Jung diz o seguinte: nós temos dois arquétipos centrais importantes que atuam. Na mulher é o arquétipo do ânimos, é o princípio masculino que opera na mulher. Dentro do homem é a ânima, é o princípio feminino que opera dentro do homem, né? Quando eu tô dando curso, treinamento, né, que tem uma sala muito masculina, assim, e aí eu falo, né, que tem um princípio feminino dentro deles, é o meu princípio feminino, é gay. Os homens ficam um pouco encabulados com isso, as mulheres aceitam isso melhor. Mas entendam isso bem, mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre isso, quando eu der os exemplos, você vai ver como isso é na realidade. Então, o que são princípios masculinos? Eu vou ler aqui alguns para a gente pensar sobre isso, né? Princípios do arquétipo masculino, do tipo arcaico masculino. Então, cheio de convicções, cheio de opiniões, de mais agilidade, de foco na força física, de mais iniciativa, de planejamento, de lógica, ser mais condutor, é aquele que fala, é o orador, é o que fala, é o que diz, é o que dita as regras. A lei e a ordem são aspectos do arquétipo masculino. Então, esses são aspectos do masculino que estão dentro de nós, mulheres. O que são aspectos do arquétipo feminino que estão aí dentro da ânima, né? Que é o potencial feminino dentro do homem. Então, vou ler aqui alguns aspectos. Os instintos mais ligados à sexualidade e ao biológico. A sexualidade?
Será que isso não era coisa de homem? Não, isso é o aspecto da ânima, o aspecto instintivo dentro do masculino. A busca por uma musa inspiradora, a pureza, a santidade, a sensibilidade, o cuidado, né? São aspectos femininos que estão dentro do homem, né? Nesse princípio arquetípico que é denominado de ânima. Ok. Como eles são aspectos instintivos, eles estão no nível inconsciente. Então vamos lembrar das nossas 2 lives anteriores, e principalmente da anterior. Eles estão na sombra. Então nem todo homem reconhece claramente os seus aspectos de ânima. Nem toda mulher reconhece claramente os seus aspectos de ânimos, porque são aspectos inconscientes. Só que esses aspectos, quando colocados para fora de maneira ordenada, ou seja, quando integrados, a palavra de ordem hoje é integrar, né? Falei que é mergulhar dentro da questão da integração. Quando integrados, geram aspectos maravilhosos. Então, uma mulher que integra os aspectos do ânimos, ela vai usar organização, convicção, capacidade de articulação verbal, foco, resultado, racionalização, ela vai usar isso em benefício do que ela deseja. Um homem que integra os aspectos da ânima, ele vai ser o quê? Um homem mais sensível, um homem mais cordial, um homem mais afável, mais amável, um homem família, um homem que acolhe, um homem que ama, um homem que dá colo, né? Porque são os aspectos femininos que ele integrou positivamente. Agora, quando ou homem ou mulher não integram isso positivamente, os aspectos deixam de existir? Não, gente, eles nunca deixam de existir. Esse é o problema que eu tô batendo na tecla. Porque aquilo que você não olha e não integra de maneira positiva, vem à tona de maneira negativa. Então, a mulher que não integra isso positivamente é uma mulher que vai se tornar embrutecida. É uma mulher que vai começar a querer ditar regras e ordens sem olhar ao redor, sem cuidar dos que estão próximos. É uma mulher que vai usar o aspecto da força de maneira a se machucar com a própria força. E o homem que não olha para os aspectos da ânima e atualiza isso de maneira desordenada? Ele vai se tornar hipersensível, vai se tornar aquele homem, sabe aquele homem chato de aguentar? Vai se tornar aquele homem fragilizado diante das circunstâncias. O que está dentro de nós podemos até negar, mas o caminho da negação é o caminho da doença. O caminho da aceitação e da integração é o caminho que transforma e que nos atualiza para algo melhor. Para fechar, eu estava pensando no personagem Hulk, né? Porque o Hulk é eu amo o Hulk, é um personagem extraordinário, né? Então, assim, quando ele entra em contato com a raiva, e a raiva é um desses instintos primitivos que ficam armazenados no nível da sombra, que a gente não quer muito entrar em contato, né? Então, quando essa raiva vem, ele não dá conta de coordenar essa raiva. Então, ele fica verde, ele cresce, e aí Hulk esmaga, Hulk esmaga! Lembrei do filhinho da Érica, minha amiga querida aí de Brasília, né? A gente olha pra ele e tá, Hulk esmaga, Hulk esmaga. Então, às vezes, quando nós não integramos aspectos como a nossa raiva, por exemplo, nós vamos nos tornar Hulks e vamos sair pelo mundo esmagando. Mas aí eu tava pensando numa imagem, essa imagem vai ser estranha, tá? Vamos lá comigo, uma imagem parece estranha. Um Hulk rosa. Nós não vamos mais falar de Hulk verde, né? Hulk rosa. Meu público aqui agora tá mais feminino, né? Vai falar, porque tá falando com o maior número de mulheres. Não, mas esse Hulk rosa pode ser homem também. Então, como é que seria a ideia do Hulk rosa? Seria a ideia de eu entro em contato com a minha raiva, eu olho isso em mim, eu aceito isso em mim, mas eu transformo essa energia da raiva numa energia de potencial positivo. Gente, toda energia pode ser transformada. E então, eu me transformo, tá? O primeiro se transformou em verde, saiu por aí Hulk esmaga. No segundo exemplo, eu me transformo em rosa. E eu saio por aí dizendo, Hulk abraça, Hulk abraça. Eu tô falando de algo bem esdrúxulo, porque eu quero que essa imagem fique na sua cabeça. E eu quero que quando você estiver diante dos seus maiores dramas e dos seus maiores conflitos, você entenda que se você não reconhecer e integrar
você vai ficar verde e vai sair por aí esmagando. Mas se você reconhecer e integrar e tiver a humildade de ser quem você é, enquanto essência, enquanto potencial, inclusive enquanto mazelas, e ao mesmo tempo você tiver o humor de transformar isso em algo melhor, então eu quero que você fique com essa imagem do Hulk rosa, que sai por aí e diz: Hulk abraça, Hulk abraça. E sabe quem é a primeira pessoa que você vai abraçar com esse seu instinto de amor? A si mesmo, a si mesma. Esse é o primeiro abraço, né? Quando eu venho aqui e me abraço e digo, eu me amo, né? Eu mereço esse carinho, eu mereço esse abraço. Então, esse abraço integrativo é um abraço para as nossas verdades mais profundas, mas é um abraço também para o nosso eu com os nossos desejos. Que nós possamos abraçar a nós mesmos, a nós mesmas, que nós possamos abraçar nossos desejos, nossas metas, possamos abraçar aquilo que não está tão legal assim, mas que tem o potencial de ser transformado. E nesse movimento e nessa energia, criarmos para nós o 2020 que nós desejamos. Lembrando da máxima que eu tenho trazido nessas lives, 2020 não vai começar dia 1º de janeiro e muito menos depois do carnaval, como dizem tantos. 2020 já começou para mim. Ele já começou para você? Te espero amanhã para mais um bate-papo aqui juntos. Beijo grande e fiquem com Deus.